Tarde a todas e todos. Nós estamos retomando o ano dos seminários do Escritório de Evidências. Esse é o primeiro do ano, mas já é o 59º seminário que nós realizamos. Eles agora são quinzenais, sempre às sextas-feiras nesse horário. Lembrando que o Escritório de Evidências surgiu no início de 2020, com o objetivo de aproximar a pesquisa acadêmica da nossa rede, dos profissionais da educação, quer trabalhem na escola, nas diretorias de ensino, nas administrações das secretarias, e o objetivo é fazer a defesa e a consolidação do que a gente chama de cultura da gestão educacional baseada em evidências, ou seja, resultados de avaliações de políticas públicas, resultados de trabalhos em relação a algum aspecto da educação, quer seja aspecto pedagógico, quer seja aspecto de gestão, como financiamento. Nós já tivemos seminários sobre o Fundeb, o novo Fundeb, e assim por diante. Esse é um espaço livre, que significa que a pessoa convidada tem plena liberdade para manifestar o seu ponto de vista, como todo debate acadêmico deve ser, o que não significa que a secretaria concorde com a opinião ou o ponto de vista manifestado aqui. Nós temos espaço para participação de quem estiver assistindo, então eu vou pedir que a produção mostre o link para o Bitly, que é um formulário que a pessoa pode anotar, principalmente as pessoas do público externo. Acessando esse link do Bitly, a pessoa consegue perguntar para a professora Bernadette, que é a nossa convidada de hoje, depois da apresentação dela, que dura 1 hora. O seminário é transmitido pelo YouTube do Centro de Mídias, no canal Gestão, e também pelo aplicativo. Então, as pessoas do público externo também podem acompanhar por lá. Então, também eu queria fazer a propaganda do Boletim Educação em Evidências, que nós escrevemos também quinzenalmente. Então, caso alguém que esteja assistindo ainda não faça parte do nosso mailing, por favor, anote o nosso e-mail, que é evidências@educação.sp.gov.br, que a gente inclui a pessoa no mailing e ela passa a receber os nossos comunicados e o boletim. Bom, então agora vamos passar a falar um pouco da nossa convidada de hoje, a professora Bernadette Angelina Gatti. Ela possui doutorado em psicologia pela Universidade de Paris 6, foi coordenadora do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas, onde também exerceu posteriormente as funções de superintendente de educação e pesquisa e vice-presidente. Simultaneamente, atuou como docente da USP São Paulo, depois a Federal de São Carlos e da PUC de São Paulo. Atualmente, ela é pesquisadora consultora da Fundação Carlos Chagas, além de integrar o Conselho Estadual de Educação de São Paulo e também o Conselho Consultivo da Cátedra Alfredo Bose de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados da USP. Então, professora Bernadette, é uma honra tê-la conosco, a palavra é sua. Desculpa, eu vou só introduzir um pouco do que ela vai falar, que eu havia me esquecido. Ela vai falar de avaliação em sala de aula, as avaliações escolares, refletindo sobre suas diferentes concepções, o papel das avaliações no estímulo às aprendizagens e as avaliações do efeito de trabalhos dos professores, vários assuntos. Também refletirá sobre os fatores favoráveis à criação de um ambiente para avaliações efetivas, sobre as distinções entre processos avaliativos educativos e processos avaliativos seletivos, e assim por diante. Bom, agora eu passo a palavra para a professora. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, é sempre um prazer falar com professores, gestores, coordenadores. E eu vou apresentar algumas ideias sobre a questão da avaliação em sala de aula. São minhas ideias de pessoas que me inspiraram, de autores também que me inspiraram, que estão referidos na bibliografia, né? E eu espero poder
contribuir com alguma reflexão, né? Eu gostaria de pedir que projetasse na tela os slides, que eu não estou vendo, por favor. Bom, vamos começar pensando o seguinte, né? Há algumas questões que precisam ser afirmadas e bem estabelecidas para a gente poder trabalhar com avaliação educacional com sentido, né? E também nós precisamos pensar que a avaliação educacional, seja de sistema ou seja de avaliação de aprendizagem na escola, né? Ela tem que estar baseada em alguma ideia sobre educação escolar. Ou seja, afinal, nós pensamos sobre qual é a finalidade da educação escolar, por que ela vem, por que ela é utilizada, em que contexto ela é utilizada. As coisas precisam ter sentido, elas não podem ser apenas mecanicamente utilizadas, ou utilizadas porque existem normas que precisam ser feitas, mas elas precisam adquirir sentido. Especialmente a avaliação em sala de aula tem que ter muito sentido, tanto para professores como para os seus alunos, não é? Então, eu vou começar com 3 pontos que eu vou colocar. Primeiro, que os processos avaliativos escolares não são uma questão meramente técnica, não é? Ou seja, nós temos, sim, conhecimentos e temos técnicas de avaliação, mas não é uma questão de roteiros, de receita, de repetição, não é? O pano de fundo para a construção de qualquer avaliação escolar, não é, são as concepções sobre o papel social da educação escolar e o papel social da área de conhecimento a qual essa avaliação de aprendizagem se revela, ou seja, eu preciso ter uma ideia sobre as finalidades da escola, né, como ela se coloca no contexto social, e a minha conduta pedagógica, didática, de relações com os meus alunos, e a avaliação que eu faço no cotidiano escolar, no decorrer do desenvolvimento do currículo, tem que estar vinculados a alguma concepção que se tem, alguma perspectiva sobre qual é o papel daquele trabalho que nós fazemos, né, cotidianamente, em cada sala de aula, trabalhando cada professor com seus grupos de alunos, né? E não há como separar a avaliação de ensino, né? E não há como pensar a avaliação de alunos sem que se tenha claro também e tenha em mente sempre o papel da educação na vida das pessoas. A educação tem uma interferência direta na vida das pessoas, porque a educação escolar, ela passa os conhecimentos básicos que são necessários para a introdução a uma vida cidadã, não é, uma vida civilizatória, e esse papel que ele tem afeta as pessoas. Cada avaliação que nós fazemos afeta as pessoas. Nós temos diante de nós, não são múmias, né? Nós temos diante de nós pessoas, pessoinhas que estão em desenvolvimento, que têm um tipo de cognição, e é muito diversificado, sentimentos, modos de ver, uma cultura específica que ela traz das famílias ou do ambiente em que ela vive. E o terceiro ponto é que os conhecimentos são construção e elaboração das próprias pessoas. É aquilo que nós, professores, trabalhamos quando lidamos com o ensino de matemática, ou de história, ou de artes, qualquer área que seja, não é? Nós temos que pensar que a reconstrução do conhecimento sobre o qual estou falando será feita por cada um daqueles alunos nas condições que eles trazem para as suas aprendizagens, mas que o professor precisa estimular, criar maneiras de se comunicar de tal modo que ele faça com que a cada aluno, cada estudante venha se apropriar
dos conhecimentos importantes, os fundamentais, não é? E que, com isso, ele dê sentido a um passo para a construção da sua sabedoria para o exercício da vida. E nós temos que levar em consideração que todo o processo de ensino e o processo de avaliação, ele é mediado por contextos, né? Os contextos onde o trabalho do professor se realiza, né? Pode passar a tela, por favor. Eu vou falar de uma perspectiva de educação escolar apenas para dizer onde eu fundamento as minhas ideias, né? Nós fazemos educação escolar para formar para um futuro. Nós não formamos para hoje, nós formamos para amanhã, né? Essa é uma questão que poucas vezes a gente discute. E é uma construção que nós fazemos de formação que é feita em etapas, né, e que acompanha uma criança desde o início para um futuro, como é a vocação da educação escolar e das escolas. Pode passar. Bom, com isso em mente, né, pode passar. Nós vamos fazer uma diferenciação inicial que é muito importante, né? Porque nós temos, muitas vezes, pré-ideias sobre a avaliação, né? E a maioria dessas pré-ideias, inclusive pela nossa própria vivência escolar, elas conduzem a uma perspectiva avaliativa que nem sempre se coaduna com a missão que a educação escolar tem, pelo menos não a missão dessa que eu vim falando na tela que passou, não é? Nós temos que diferenciar os processos avaliativos educativos e os processos avaliativos seletivos, não é? Porque as finalidades são diferentes. Pode passar a tela. Os processos avaliativos educativos, que são os processos que deveríamos realmente desenvolver com os nossos alunos continuadamente no cotidiano da escola, esses processos avaliativos educativos, eles têm como foco o desenvolvimento das pessoas, grupos, instituições, são parte integrante dos processos formativos. Eles têm uma perspectiva construtiva social. Os processos avaliativos seletivos, eles visam a exclusão. E quando nós pensamos o processo de avaliação como seleção, dentro dos processos de avaliação da sala de aula, no contínuo da formação de crianças e jovens, não é? Nós estamos associando a nossa avaliação e o nosso trabalho à perspectiva de exclusividade cultural, portanto, de exclusividade social e cultural, não é? Na escola, nós temos que visar a progressão das pessoas, a progressão escolar. Mas se nós concebemos que a progressão escolar deve ser reservada a poucos, não é? Nós estaremos nessa perspectiva seletiva, que não se coaduna com a ideia das relações pedagógicas necessárias para formar as futuras gerações.
né? Temos sempre que nos perguntar com que atitude nós estamos avaliando os nossos alunos, não é? Nós estamos querendo simplesmente selecioná-los, né? Queremos reprovar aqueles que achamos que não conhecem isso ou aquilo. A aprendizagem é uma coisa complexa, né? Você pode reconstruir conhecimentos que são importantes para determinada situação e outros que não são importantes para a sua situação. É comum, nós sabemos isso. Nem todo mundo aprende matemática do mesmo jeito. Então, querer que todos tirem 8, 9, 10 em matemática parece uma coisa muito estranha. Nem todos aprendem história do mesmo jeito, têm uma motivação para isso, têm uma perspectiva em relação a isso. O professor vai construindo essas motivações, mas nem todos os alunos terão desempenho igual, né? Por quê? Porque a diversidade, ela está posta nas crianças desde o momento em que elas nascem, e especialmente no momento em que elas adentram a escola. Elas já têm escolhas pessoais, elas desenvolvem gosto, né? E desenvolvem facilidades para a apreensão de determinados conhecimentos, né? E facilidade para a apreensão de outros, ou dificuldades, ou desinteresse para com outros. Trabalhar com isto, né? Fazer a mediação das diversidades, é um papel fundamental dos professores, né? Então, na avaliação como processo construtivo, né, na perspectiva construtiva social, eu vou tentar trabalhar as diferenças dos meus alunos da melhor maneira que me for possível nas condições do meu contexto de trabalho, mas eu não vou querer que todos tirem 10, né? Cada um eu quero que eles conheçam algumas coisas, dominem algumas coisas essenciais, né? Mas não necessariamente que saibam tudo da maneira como o professor ensina ou como ele deseja que os seus alunos aprendam. Então, porque os alunos nossos são seres que fazem as suas mediações, né? Então, vamos passar. Então, a avaliação na escola, nas perspectivas que eu estou trabalhando, não é? Concebe o processo avaliativo na sala de aula como um processo de aprendizagem. Não é? As provas, os trabalhos qualitativos que eu peço que os meus alunos façam, né? As provinhas rápidas que eu posso colocar para os alunos, trabalhos de grupo, o que seja, eles estão voltados para o desenvolvimento também das aprendizagens. Por isso, não é uma perspectiva seletiva, é uma perspectiva construtiva, né? O meu instrumento avaliativo ele tem que estar integrado aos meus processos didáticos, né, de formação numa determinada área de conhecimento, né? E a avaliação na escola, ela toma uma outra perspectiva, ela toma uma perspectiva de diálogo, uma perspectiva de escuta. O que é a escuta? O professor está atento aos diferenciais dos seus alunos, na medida em que lhe é possível estar atento a isso, né? E a avaliação na escola tem que servir de alavanca, mesmo quando o aluno não vai mal numa prova, vamos dizer, ele não consegue responder nada. É uma boa discussão que pode ser feita em diálogo com a sala de aula, né? Por que você teve tanta dificuldade? O que você não entendeu? Você entendeu o que eu pedi? E uma conversa desse tipo pode servir para toda a classe, né? Ou seja, faz parte do processo educacional as provas e os trabalhos serem utilizados dinamicamente nos meus processos didáticos, né? Isso é muito importante, porque eu não estou fazendo uma avaliação do tipo de sistema que quer ver qual é a massa crítica de respostas que eu tenho sobre determinado conhecimento, né? Eu estou querendo fazer com que o aluno compreenda certos conhecimentos que são importantes, mas eu tenho que saber quais são os essenciais, não os corolários e os complementos, né? Para que ele tenha uma base, tanto para formações posteriores, como para atuação em sociedade. Pode passar.
Então, vamos falar um pouquinho sobre algumas condições que propiciam momentos avaliativos construtivos. Daqui para frente, o que eu estou falando está baseado em resultados de investigação científica. Todos os trabalhos e as pesquisas estão citados na bibliografia, né? Então, não vou ficar citando aqui, estarão disponíveis para vocês. E são bibliografias acessíveis, né? Então, a primeira condição é essa que eu falei, interação e diálogo. A avaliação feita na escola, no cotidiano, ela deve ser objeto de conversa entre professor e aluno, né? O que os alunos acham de uma prova, por que é importante ter uma prova, ou como que eu posso me postar diante de uma prova, por que é importante eu ter um portfólio para fazer acumulação de conhecimentos e produções de trabalhos diversos que os alunos podem ter, ou por que é importante um trabalho de grupo, como eles veem o trabalho de grupo, ou seja, dialogar um pouco sobre os processos avaliativos que o professor utiliza, não é? Inclusive discutindo procedimentos e conteúdos utilizados, o que pode propiciar esclarecimentos, né, sobre pontos que ficaram obscuros durante o desenvolvimento das aulas que tentavam conduzir a um certo conhecimento, né? Então, interação e diálogo sobre os processos avaliativos é muito importante. Não é para pegar aluno de surpresa, não é para fazer pegadinha, não é? É para fazer com que o aluno entenda a importância dos momentos e os processos de avaliação, né? E que ele contribua também. Pode ser que ele tenha a invenção de alguma coisa, falar, por que nós não fazemos tal coisa, e que isso sirva para avaliar também o que nós aprendemos. Porque, vejam bem, a avaliação não visa só avaliar conhecimento, por isso que nós utilizamos, além das provas, né, instrumentos que a gente chama de mais qualitativos, tipo um portfólio, tipo trabalhos de grupo. Por quê? Porque esse tipo de trabalho, ele forma atitudes, ele desenvolve valores, né? E isto pode ser discutido com os alunos também, né? Segundo ponto importante, nesses momentos avaliativos que se tornam construtivos, é uma observação compreensiva do professor em relação aos alunos. Eu vou pedir um minuto, porque eu esqueci de desligar o telefone fixo. Eu peço desculpas, muitas desculpas, mas são coisas que, né, desliguei o celular e não desliguei o microfone fixo. Então, assim, eu estava falando da importância de ter interação e diálogo sobre processos avaliativos, para que os alunos compreendam, né, muito a importância da avaliação, o papel que ela tem, né, ter abertura para que eles se sintam confortáveis nas avaliações, né. A observação compreensiva é aquela que o professor faz olhando para os seus alunos, percorrendo a classe, vendo as atitudes dele, vendo as possibilidades de aprendizagem, confrontando um caderno e outros trabalhos que o aluno pode fazer, fazendo uma reflexão sobre isso, reflexão também sobre o seu trabalho com eles, né? E o terceiro ponto é envolver os estudantes com o próprio processo avaliativo, que eu venho já falando sobre isso, né, porque eles sejam também partícipes da significação transformadora das aprendizagens, né? Muitas vezes o aluno fala, mas eu tenho que memorizar, mas se você não desenvolve a sua memória, se você não guarda fatos, né, para o seu conhecimento, você também não tem nem identidade, você vai lembrar quem você é, onde você está, tudo isso é memória, não é? Então, há coisas que nós precisamos desenvolver a memória faz parte, ela é a guardiã, não é? Guardiã da continuidade dos conhecimentos, da possibilidade desses conhecimentos se relacionarem e as possibilidades desses conhecimentos serem fundamentos,
quer para outros estudos, quer para decisões, tomada de escolhas na vida, né? Então, nesse sentido, né, há uma significação muito transformadora das aprendizagens, né, que envolve, claro, memória e outras habilidades superiores, que também o Vygotsky descreveu e que está disponível para nós compreendermos como que elas funcionam. Pode passar. Outras condições que nós temos é o engajamento coletivo nos processos avaliativos e nas reflexões decorrentes para as aprendizagens, sejam cognitivas, sejam sociais, sejam emocionais. Evidentemente que para poder trabalhar, né, aprendizagens cognitivas, sociais e emocionais, eu preciso usar uma gama de instrumentos e meios de avaliação, né? Não pode ser só um tipo de avaliação, né? E eu vou variando isso durante o decorrer do meu processo de trabalho com os alunos, né? Numa aula, por exemplo, eu posso ter uma avaliação rápida, que a gente chama de avaliação minuto, que é uma pergunta que eu faço como brincadeira e estímulo, não é? Mas é preciso também avaliar as respostas que são dadas, seja oralmente, seja por escrito, seja nos trabalhos, e isso ser posto em discussão com todo mundo, né, para que uns ajudem os outros. E eu preciso desenvolver o quê, nesse caso, com os meus alunos? Atitude cooperativa, e não atitude competitiva, né, atitude de ajuda, atitude companheira, né? E aí é que eu estarei fazendo realmente um trabalho em que eu educo, né, ao mesmo tempo que eu ensino, né? E o quinto ponto é avaliar para a construção da autonomia e o exercício de escolhas. É muito importante que o aluno tenha essa ideia de que avaliações, elas desenvolvem autonomia, porque na medida em que, por exemplo, a questão da prova, né, que é muito detestada pelos alunos, né, a prova tem um papel na direção da autonomia, porque é um momento em que cada aluno vai olhar para si mesmo, né, naquilo que ele mediou e construiu como conhecimento determinado a um certo tópico do currículo, e que ele vai poder colocar com as suas palavras, não é? Num texto. Isso é muito importante, isso cria autonomia, né? Isso vai criando uma segurança cidadã, porque esse menino, esta menina, este jovem, esta jovem, vai ter que tomar decisões na sua vida, que profissão seguir, como trabalhar, como se relacionar no trabalho, como se relacionar com vizinhos, não é? Como realizar a sua vida como um todo, né? Suas escolhas. Então, isso pode ir sendo desenvolvido no processo de construção da autonomia com as atividades simples que nós realizamos no cotidiano escolar. O valor do outro precisa ser passado, não, e não a gozação do outro, né? Posso até, num grupo de amigos, fazer gozações, brincar, mas não fazer aquelas gozações que são destrutivas. E assim eu vou formando as pessoas, e vou abrindo espaço para que meus alunos não tenham medo de dizer, eu não entendi isso, ou eu entendi deste jeito e não daquele, né? Ao invés de ficar timidamente calado, com medo de abrir qualquer coisa na sala de aula, porque ele pode receber uma reprimenda do professor, às vezes até uma acusação do professor ou dos seus colegas. Então, construção da autonomia passa por ali, né? E a construção da autonomia é um dos aspectos importantes para a formação do futuro, e ela implica, né, no modo de estruturar e selecionar conhecimentos que o aluno guarda para si, e no valor que ele atribui a esses conhecimentos para a sua futura e presente vida. Precisamos pensar nessas questões, né? Então, pode passar. Ainda há um aspecto que é muito importante, que o professor, nesse processo todo, ele também tem que avaliar suas práticas, né? Ninguém é cidadão acima de qualquer suspeita. Ninguém é perfeito, né? E um dia a gente está melhor para fazer determinadas coisas, outro dia a gente já não está mais tão bem. Então, a gente precisa adquirir
esta habilidade, né, de avaliar as nossas ações e as relações que nós estabelecemos pedagogicamente com os nossos alunos, não é? O que eu estou fazendo de fato e o que está resultando. Não ter medo de se autoavaliar, não ter medo de trocar essas questões com o seu coordenador pedagógico, com o seu diretor, ou com o seu colega, ou com um amigo que tem, uma pessoa amiga que tem esse mesmo conhecimento, porque nós precisamos de cooperação sempre para nos desenvolvermos cada vez melhor. Esse aspecto de professor avaliar a sua prática é muito importante. Vejam, eu trouxe uma frase de um texto sobre avaliação educacional, escrito por Paulo Freire com Shor, é um texto até de 1987, mas que foi reeditado agora recentemente, e além de reeditado, as edições se esgotam rapidamente, né? E ele diz o seguinte: não é possível praticar sem avaliar a prática. Avaliar a prática é analisar o que se faz, comparando os resultados obtidos com as finalidades que procuramos alcançar com a prática. A avaliação da prática revela acertos, erros, imprecisões. A avaliação corrige a prática, melhora a prática, aumenta a nossa eficiência, né? Isso é importante para um profissional, né? Especialmente um profissional que é responsável pela formação de futuros cidadãos, né? Então, esse sexto ponto, quer dizer, os outros que eu apontei são relativos à relação professor-aluno no que diz respeito a processos avaliativos, e este é do professor consigo mesmo, né? Como é que ele também se põe em questão para si, né? E faz disso uma reflexão construtiva e muito produtiva, né? Muito criadora, de maior autonomia, inclusive profissional. Pode passar. Bom, então, descendo agora a pontos mais específicos, né? Vamos lembrar que a avaliação educacional em sala de aula, ela é necessariamente integrada aos processos de ensino. Eu não posso avaliar aquilo que eu não ensinei. Eu não posso avaliar alguma coisa que não foi tratada no meu processo didático de trabalhar determinado tema. Então, é preciso tomar muito cuidado para que o meu processo avaliativo, seja ele qual for, esteja abrangendo aquilo que realmente foi processo de aprendizagem, né? Entrou na construção que eu faço de ambientes de aprendizagem dentro da minha sala de aula, né? A avaliação educacional em sala de aula, ela deve constatar a progressão das aprendizagens, ou seja, eu tenho um currículo, né? O professor faz escolhas de pontos do currículo que ele vai desenvolvendo, ele cria um planejamento, ele tem metodologias, né? Formas práticas de desenvolver determinadas questões, de estimular os seus alunos a compreenderem, a se integrarem, a se entusiasmarem, seja com conhecimento, seja com movimentação do corpo, seja com entendimento das artes, né, entendimento da história que nos coloca numa situação de seres humanos, que estão com seres humanos construindo um universo, né? Então, a progressão das aprendizagens é uma questão que, durante o ano letivo, o professor tem que estar atento. Muitas vezes eu tenho um aluno que teve muita dificuldade nos 2 primeiros bimestres, com as várias atividades que eu procurei desenvolver de avaliação, e, de repente, no segundo semestre, ele apresenta, né, um grau de melhoria. E nem sempre nós valorizamos isto. Qualquer que seja a melhoria que o aluno apresente numa determinada área de aprendizagem, tem que ser muito valorizada, né? Porque ele deu um passo para frente, né? Enfim, e o professor também tem que ajudar com os seus processos de discussão das avaliações, dos seus resultados, dos seus alcances, para que esta progressão se faça, né? E que o aluno tenha desenhado os degraus que ele pode seguir para melhorar as suas compreensões. Também, a avaliação em sala de aula tem que ser feita para buscar informações que sejam relevantes sobre os processos de ensino que o docente escolhe fazer.
né? Eu faço escolhas metodológicas, né? Eu escolho uma maneira de chegar até o meu aluno, né? Eu tenho um método pedagógico, seja ele inspirado em algum autor, em algum pedagogo que já experimentou, né? Mas eu construo o meu método, eu construo a cada dia, né? Eu tenho uma forma de compreender, mas eu preciso entender se esta metodologia que se transforma em prática, né, ela realmente está contribuindo para que os alunos possam assimilar, compreender, interpretar conhecimentos fundamentais, né? E então, né, ela pode me ajudar a manter rotas, né, de trabalho, ou fazer replanejamentos, reformulações, não é? E elas também devem contribuir para que as dinâmicas construtivas dos próprios processos de aprendizagem dos alunos sejam aprimorados, né? Não há mal nenhum em você voltar sobre um assunto quando você fez uma avaliação, um trabalho em grupo, e verificou que os grupos não chegaram ao cerne da compreensão de determinado tópico. Mas, gente, então vamos retomar. Não há mal nenhum nisso. Na verdade, certas temporalidades na educação não deveriam existir, né? Porque ela tem que ser um contínuo e garantir que compreensões sejam fixadas, sejam assimiladas e interpretadas, né? Pode passar. Então, o que eu digo sempre é assim: uma das características mais importantes da avaliação em sala de aula é que o avaliador é, ao mesmo tempo, responsável direto pelo processo que vai avaliar. Quer dizer, quando eu avalio os alunos, eu estou avaliando o meu trabalho, né? Não que eu seja responsável por tudo, como eu disse, todos os alunos tiraram 10, olha que maravilha, não. Não, não é isso. Mas o trabalho que eu faço em sala de aula é o que permite ao aluno aceder a novos conhecimentos ou a conhecimentos sistematizados, porque eles trazem um saber disperso, um tanto caótico, muitas vezes mal fundamentado, e nos cabe, nas nossas áreas de trabalho, colocar essas ideias dentro dos parâmetros científicos da pesquisa, ou daquilo que se conhece, né, com fundamento, né? Então, sou eu, como professor, que construo essas possibilidades. E eu não vou negar que eu tenho uma responsabilidade em relação a isso. Por isso, a ideia de que o professor continue avaliando a sua própria prática. Não para se destruir, se criticar, não para que outros, né, possam também fazer críticas ou criarem conflitos. Não. É para o meu próprio bem junto com os meus alunos, não é? Porque o problema de aprendizagem de um é o problema de ensino do outro, né? Aí há uma relação bionívoca, né? E, portanto, é preciso que a gente procure avaliar de um modo muito bem feito, muito bem pensado, com sentido, né? Ou seja, avaliar bem e bem utilizar as avaliações, podendo conversar com os alunos sobre elas, inclusive conversar antecipadamente sobre o que eles acham dos diferentes processos avaliativos e construir com eles a ideia da importância de que só avaliando é que eles mesmos vão entender o que eles aprenderam. E é importante que eles entendam o que eles aprenderam, porque isso faz parte da construção da sua identidade e da sua autonomia que ele vai adquirindo ao longo dos anos escolares. Pode passar. Então, não podemos ignorar, né, que... eu apaguei. Então, não podemos ignorar que é o seguinte, né, que quando professores e alunos estão num contexto educacional escolar e estão realizando processos avaliativos, né, a cultura escolar tem que ser considerada, porque nós sabemos que cada escola tem um ethos,
né? É impressionante como quando a gente vai chegando perto de uma escola que você nunca esteve lá, você percebe que aquela escola, adentrando nela, tem um jeito de funcionar próprio, que é diferente de uma escola B, que é diferente de uma escola E. O clima que se cria na escola, pelas relações entre gestores, professores, coordenadores e todos eles funcionários com seus alunos, não é? Formam este clima, essa cultura, não é? E nesse sentido eu posso ter uma cultura, né, que coloca a avaliação educacional, o progresso e o desenvolvimento das crianças, ou que coloca como um processo seletivo. Ah, nós vamos só passar os melhores, né? Então, se eu estou num diapasão ou se eu estou no outro, né, eu tenho isto também como resultado do clima que se estabelece na escola, né? Se eu tenho um clima de ajuda, de apoio, onde a avaliação é valorizada, mas ela também é compreendida como um processo integrado, integrante, e para dar valor às aprendizagens dos alunos, eu vou ter um outro clima. E se eu tenho um coordenador que me ajuda a encontrar novos métodos, novos meios para fazer a avaliação, também eu posso avançar melhor nos meus trabalhos, né, do que se eu sou um professor que está numa escola que fica abandonado na sua sala de aula e não tem diálogo nem com o diretor, nem com o coordenador pedagógico, nem com outros professores, porque o clima não favorece que todo mundo, né, aprenda e se eduque junto. Isso é muito importante. Pode passar. Então, o que as pesquisas dizem sobre o que os alunos pensam da avaliação, né? Eu vou falar alguns pontos, né? O que a gente encontra no rol de pesquisas, né? Que alunos, em geral, eles experimentam ansiedade, sim, ao falar sobre avaliação na escola, e muito, né? Muitas vezes também porque, mas é porque o professor diz que tem que ir bem no Enem, o professor diz que tem que ir bem no Saresp, o professor diz que tem que ir bem no Saeb, e a gente fica nervoso e faz a prova, o professor exige que a gente faça bastante pontos, enfim, alunos exprimem e exemplificam essa ansiedade, né? A cobrança de pais, né? Muitos pais cobram muito seus filhos, né? Não uma cobrança sadia, que fala, não, você não aprendeu, eu te ajudo, mas aquela cobrança que acaba pondo o aluno numa situação até às vezes de inferioridade. Esses alunos exprimem essas ansiedades, né, essas angústias que eles têm em relação à prova, como uma situação até de certo ponto adversa. E eles reconhecem suas dificuldades em lidar com situações avaliativas, apontando dificuldades para se preparar para as provas. Até para se preparar para exposições, por exemplo, em sala de aula, quando eles têm que fazer alguma exposição, né? Ou quando o professor faz perguntas e ele tem que responder, né? Eles sinalizam que eles não são preparados na escola, né? Para situações avaliativas, surpresa, por exemplo, né? De repente, você pode fazer uma prova, né, que você não sabe nem a que conteúdo vai se referir, e isso gera surpresa, né? As situações avaliativas, em geral, se tornam realmente, às vezes, um drama na vida dos alunos, né? Nem sempre eles percebem, e isso é muito importante, declaração deles, como o professor concebe a avaliação, né? E qual seu papel na sala de aula, na aula, para além de dar uma nota, né? O que isso é terrível, porque a avaliação tem que ter um sentido de aprendizagem, né? E por isso que está proposto nas últimas abordagens sobre avaliação em sala de aula a questão da escuta do aluno, né? Do diálogo com o aluno e até da sua participação em construção de formas variadas avaliativas, né? E
há um alto percentual dos alunos que não consegue explicar os critérios das notas que seus professores atribuem. Esse é um outro problema, né? Nós não entendemos como o professor dá nota X para um, dá nota X para outro, quando as provas são equivalentes, né? Claro, nós temos um grau de subjetividade bem razoável quando nós corrigimos, por exemplo, provas discursivas, né? Ou quando nós avaliamos trabalhos escritos. Por isso que o professor tem que ter cuidados em discutir esses critérios com os seus alunos, né? E quando questionado sobre algum critério, saber explicar muito bem o critério, porque isso é uma aprendizagem muito importante, né? Muito, muito importante para o aluno, né? Outra questão que eles levantam é que, muitas vezes, a pergunta que o professor faz tem palavras muito vagas, né, ou questões excessivamente detalhadas, né, ou complexas, que geram uma certa confusão, e eles dizem que eles respondem por adivinhação, né? Ou seja, fazer uma questão em bom português, né, com clareza, né, com preocupação de não perguntar 3, 4 coisas ao mesmo tempo, é muito importante, né? E é frequente nesses estudos sobre o que os alunos pensam, percebem sobre a avaliação feita na sala de aula, né, é que a observação de que o professor sempre pode pegar os alunos em questões muito amplas, capciosas, ambíguas ou com alternativas confusas. Por isso que uma prova tem que ser muito bem gabaritada, muito bem pensada, muito bem planejada, em relação àqueles conhecimentos que deverão ser avaliados. E o aluno deve saber que conhecimentos serão avaliados, né? Porque não pode ser uma surpresa, assim, de repente, o que será que ele vai, sobre que tópico ele vai perguntar? Não, os tópicos são esses, esses e esses, né? Estudem, foi trabalhado, né? Vocês têm o material, né? E o professor tem que saber fazer questões, saber como perguntar, saber como fazer uma questão de múltipla escolha. Isso é muito importante, tem condições específicas para fazer uma questão de múltipla escolha. Mas está aí o que as pesquisas mostram que os alunos pensam sobre a avaliação em sala de aula, avaliação na escola, né? Pode passar. Agora, o que os professores declaram em pesquisas, que procuram investigar como que os professores veem, fazem ou concebem a avaliação que eles fazem na escola. Muitos deles exprimem não terem tido formação em avaliação, nenhuma formação em avaliação, né? E por isso a gente percebe mesmo, quando a gente faz pesquisa, que o professor imita alguém, né? Inicialmente, eu mesma, quando fui ser professora, primeiramente, fui alfabetizadora, eu procurei imitar a minha professora que eu mais gostei, né? E depois que eu fui tendo formação para pensar a avaliação de uma outra forma e de uma forma autônoma, né? Eles declaram também que eles, então, reproduzem modelos que seus professores usaram, né? Tomam também os instrumentos, não é? Como se eles fossem medir a aprendizagem. Isso é uma ilusão, né? Não há instrumento que mede a aprendizagem, né? Você levanta evidências sobre a aprendizagem, sinalizadores, né? E muitas vezes as provas são levadas a ferro e fogo como resultado de se o aluno aprendeu ou não aprendeu, né? Sem considerar as condições em que a prova foi realizada, as condições do contexto em que o aluno está e tudo mais, né? Também concebem a avaliação como apenas um processo de verificação. Vou verificar o que o aluno aprendeu, não é? E não como um processo integrado, né, ao seu processo didático e ao seu processo de relações pedagógicas, né? E poucos usam, não é? E concebem suas avaliações como meio de ensino e como apoio às aprendizagens, que isso seria a coisa mais importante, né? Então, essas são questões que são encontradas nas pesquisas que têm relatos de professores sobre sua concepção de avaliação e como eles procedem. Mas se encontram coisas bem interessantes em professores, e não são tão poucos, né, que eu vou mostrar na próxima tela. Pode passar.
por exemplo, né, esse professor de matemática aqui que eu tirei de um dos textos que eu cito. Penso que os estudantes podem aprender enquanto estão fazendo uma prova, desde que se dê a eles questões sobre as quais tenham que pensar. Sinto também que a aprendizagem é maior quando feita durante as provas, né? Um professor de história: uso minhas provas como um meio de ensino. Tento elaborar questões que levem as crianças a aprender alguma coisa, né? E esse professor de língua inglesa diz: as provas, em geral, são criadas apenas para classificar os alunos. Os estudantes, é claro, pensam isto também. Quando você faz uma prova, a única razão pela qual você a faz é para obter algum grau, não como um processo de aprendizagem, mas ela pode ser usada como um processo de aprendizagem e eu tento fazer isso. Então, há novas percepções de como utilizar provas, e isso se aplica também a outros trabalhos, por exemplo, na análise de portfólios, ou na análise de trabalho com duplas, ou na análise de avaliações rápidas que nós fazemos no meio da sala de aula. Enfim, é uma nova cultura que é muito importante na sociedade, para a construção de uma sociedade democrática e uma sociedade que dê sentido às aprendizagens, que as aprendizagens tenham sentido para os alunos. Pode passar. Então, é importante que o professor tenha atenção para com os alunos, né? Que ele procure fazer avaliações e processos, criando motivação e abertura à participação dos alunos, em um clima em que ele deixe os alunos, crie um clima que ele diminua a ansiedade dos alunos, né? Um clima favorável, que ele aprenda também, o professor, a manejar as tensões que são derivadas de situações avaliativas, né? E há uma abertura, né, para você utilizar a avaliação como uma espécie de experimentação do que eu sei. Vamos ver, né? Porque é muito importante que os alunos aprendam a assumir riscos intelectuais, portanto, fazer, refazer as coisas, né? É muito importante para criar os competências, né, de ter estímulo para fazer buscas, né? Buscas de novos conhecimentos, buscas de informações, comparação de informação. E lembrar também que erros são parte importante do processo de aprendizagem. Então, vamos ficar por aqui para dar um tempo aí para nós conversarmos. Muito obrigada, desculpem alguma coisa, e podemos conversar um pouco sobre essas questões. Perfeito, professora Bernadette. A gente gosta sempre de mostrar mais uma vez o link para o público externo conseguir acessar as perguntas, porque o público interno faz as perguntas pelo chat, mas então tem o Bitly, que é um formulário Google, que a pessoa entra e acessa, então quem for público externo à secretaria, por favor, acesse esse formulário para perguntar à professora Bernadette. Nós já recebemos algumas perguntas, então eu já vou começar Primeiro, muitos elogios, professora Bernadette. Obrigada. O chat, o pessoal tem elogiado a live, agradecido, e muitas pessoas também comentam, não fazem necessariamente perguntas, mas sim comentários. Então, eu queria me reportar à primeira pergunta e também a um comentário. Um momentinho só para eu acessar minha anotação aqui. Bom, o professor Sereno, porque a gente não sabe o nome e sobrenome, porque a gente só vê o endereço, então eu estou supondo que o nome dessa pessoa seja Sereno, concordando com a sua fala de que a avaliação é um processo de desenvolvimento, e não só da autonomia, como também da capacidade intelectual dos alunos. Devemos saber trabalhar isso de uma maneira evolutiva, para agregar, e não somente classificar
e selecionar, como foi a sua apresentação inicial. A professora Alessandra, ela pergunta o que a senhora pensa das atividades para compensar ausências dentro do processo de aprendizagem. Fique à vontade, eu acho que é mais fácil responder essa pergunta enquanto eu organizo as outras. Não sei se ficou claro. Ficou claro, sim. Eu não sei, eu tenho um pensamento que mudou muito no meu tempo, né, de exercício profissional de professor, né? Evidentemente, eu sou de uma geração antiga, onde a avaliação era radicalmente avaliação de conhecimento e ela era muito seletiva, né? Foi isso que eu aprendi nas minhas aprendizagens escolares, né? E quando eu fui dar aula de alfabetização, lá perto do lixão do zoológico, né, uma escola bastante empobrecida, hoje era uma bonita escola estadual, era uma bonita escola estadual, mas era um rancho quase, quando eu dei aula lá, né? E eu percebi que os meus alunos, né, eles tinham uma condição de vida que, se eu trabalhasse a avaliação da maneira como eu tinha aprendido pela prática dos meus professores, né, que aquilo não ia dar certo com eles. E não é que eu aprendi porque eu fiz bobagem, ou seja, eu tentei fazer uma prova que eu considerava boa, né, e essa prova revelou que os alunos ficaram parados me olhando, né, e praticamente parecia que eles não sabiam o que deviam fazer, né. Então, eu comecei a repensar. E foi também quando eu comecei o meu curso de pedagogia e logo comecei a ler coisas que contribuíram para eu pensar um pouco diferente, né? Como eu também fazia fiz uma parte da licenciatura em matemática, eu não completei, por isso não está no meu currículo. Eu também dava aula depois para alunos de matemática noturno, aqui no bairro da Aclimação. E eu percebi o quanto eles tinham medo, primeiro da matemática, né? Parecia um terror quando chegava, e segundo, das provas de matemática, né? E lendo, por exemplo, esse texto que eu trouxe do Paulo Freire, né, que eu já conhecia naquela época, eu comecei a discutir com os alunos por que eles tinham medo da matemática, o que era que atrapalhava, e vi que era uma questão de comunicação, era uma questão de você olhar melhor para os alunos, para você fazer explicações conceituais básicas, usando uma linguagem que eles poderiam entender, né? E depois a questão das provas, né? E eu comecei a fazer ensaio de provas, né? Tipo assim, hoje vamos ensaiar uma prova. Se eu perguntar para vocês tal coisa, tal, vocês saberiam demonstrar aquilo? Eu sei, eu não sei. Era uma prova coletiva, né? Não era escrita, era uma coisa assim que eu colocava como se fosse uma questão, né? Claro que isso não entrava na avaliação, mas eles iam vendo que era possível você, no silêncio de uma prova, realmente, onde cada aluno tem que mostrar a sua qualidade de aprendizagem, né? Que não era assim o fim do mundo, mas também fazer perguntas pertinentes, né? Não é fazer perguntas para ocultar, tá certo? O conhecimento e dificultar com ambiguidades a compreensão do aluno do que você está pedindo. Eu fui aprendendo com eles, não é? No ensino superior, eu dava estatística para pedagogia e para ciências sociais. Então, vocês imaginam, né, na USP, eu dando aula. Então, como eu precisei aprender muita coisa, né? E comecei a trabalhar com eles com projeto, né? Com pequeninos projetos em que eles levantavam dados e entrava para avaliação, né? E eles começaram a ver a relação daquela numerologia, né? E o sentido de determinadas medidas com os dados que eles traziam. Isso mudou radicalmente a forma deles entenderem a disciplina, né? O que me permitiu depois fazer aprofundamentos com eles, né?
Então, eu não sei, eu acho que o tempo todo um professor se ele tem que ter sensibilidade cognitiva ao grupo que ele está se dirigindo. Por que eu digo sensibilidade cognitiva? Porque não é aquela sensibilidade literária, ó, meu amor, ó, isso, não. É uma sensibilidade compreensiva, de saber quem está na sua frente, o que ele pensa, que importância tem tudo aquilo para ele, se tem importância, se não tem importância, se não tem importância, por quê? Né? Por que tem importância? Porque gosta, porque não gosta. Tudo isso pode me conduzir a melhorar a maneira como eu faço as minhas avaliações contínuas, né? Como eu crio situações de avaliação de uma maneira que o aluno possa mostrar o que sabe, eu possa mostrar o que ele compreendeu, né? E possa demonstrar até, às vezes, né, o que ele guardou na sua memória, né? Que é muito importante você construir uma memória, né, cognitiva e a memória social, para que as coisas tenham links entre si, né? Então, é isso. Eu não sei se eu respondi bem, contando um pouquinho da minha experiência, né? Mas essa abertura que a gente precisa ter é muito importante. O bom seria que se pudesse ter, nos cursos de formação do professor, um pouco de introdução à avaliação educacional escolar em sala de aula, né? Para se discutir alguns aspectos, porque esse é um campo com pesquisas, é um campo com estudos, que, em geral, o professor desconhece, porque não lhe foi apresentado, não é um problema do professor. Eu digo que isso é um problema de quem forma professor, né, de quem oferece essa formação. O problema está lá, né, de não introduzir isso. Agora, as últimas resoluções do Conselho Nacional sobre formação inicial de professores, uma que foi feita em 2015 e outra que foi feita agora em 2019, e que não entrou em vigor ainda, as duas pedem que se trabalhe a avaliação educacional na formação de professores, em todas as formações, em todas as licenciaturas. Não estou falando da pedagogia, estou falando de todas, porque quem faz matemática, licenciatura, vai ser professor de matemática, né, e vai lidar com crianças e adolescentes, né? É isso. Perfeito. Nós temos uma próxima pergunta, que é da professora Ana Maria Gomes. Antes eu queria falar um oi para o pessoal do CEJA, de Marília, que está assistindo todos os grupos, todos os professores estão em ATPC e assistindo ao seminário, que parece uma boa maneira de debater e refletir em conjunto a partir das suas falas. A pergunta da professora Ana Maria Gomes é a seguinte: o que a senhora pensa que podemos fazer para melhorar o aprendizado de alunos que chegam no 6º ano da escola estadual sem ser alfabetizados, sem nem estar na junção de sílabas? Eu vou somar mais uma pergunta que daí seria da minha parte, professora Bernadette, que é a seguinte: nós tivemos aqui no seminário, algum tempo atrás, um pesquisador do INEP, daquela carreira que analisa os dados e faz análises sociológicas, esqueci o nome da carreira, é o Adolfo Samuel de Oliveira. E ele analisando o fluxo escolar, como os alunos de uma mesma coorte de idade vão progredindo, ele fez a seguinte análise: ele olhou a progressão e olhou também os níveis de avaliação no SAEB, em português e matemática, dos que passavam de ano e dos que não passavam. E ele observou que havia muitos casos em que o aluno, mesmo estando na média ou acima da média do desempenho esperado para a série, ele era reprovado, ele era retido no ano. E o contrário também acontecia, alunos que estavam abaixo do esperado, progrediam. Então, a minha pergunta é: a que você reputa esse estado de coisas? Aí, eu acho que 2 perguntas está bom para o bloco. 2 perguntas complicadas.
Bom, eu vou confessar, viu, professora Ana Maria, né, que fez a pergunta, Isso. que essa é uma questão que eu escuto os professores falarem muito, chega no sexto ano, antes era quinto, né, que o aluno chega sem ser alfabetizado, e aí o que, que o professor, né, de matemática ou de história vai fazer e tal. E eu sempre me perguntei uma coisa, me desculpe, né, nós temos na escola 200 dias letivos, 4 a 5 horas de trabalho pedagógico, né? Então, vamos reduzir isso daí, vamos dizer, a 3 horas e meia, né? Porque tem os espaços de recreio, e também o professor e alunos têm que ter um respiro na sala de aula também, né? É um trabalho muito intenso nesses anos, e é um professor que acompanha o aluno. Como é que um aluno que ficou com esses professores 4, 5 anos pode chegar num sexto ano, num quinto ano, sem ser alfabetizado? O que aconteceu? Eu acho que esse é um problema da escola, né? Eu acho que esse é um problema da escola, do coletivo da escola. O coletivo da escola, quando começa um aluno a ter o percurso escolar, e os professores devem começar a comentar, mas esse aluno chegou no segundo ano e não tem tal domínio, esse aluno chegou no terceiro ano. Acho que os gestores escolares e o coletivo de professores teriam que despertar para a situação desse aluno, não é? E ver o que está acontecendo. Afinal, nós temos possibilidades de fazer recuperações, não é? E nós temos possibilidades de outro trabalho, desde que o aluno não tenha deficiências que impeçam esse aluno de chegar lá. Essa é uma questão que sempre assim me perturbou, né? Não sei vocês, como é que ele chega lá? Pois ele passou tantos anos frequentando a escola. Então, o que aconteceu? Me desculpem fazer essa pergunta, mas é uma coisa que sempre me espanta. Aliás, eu fiz essa questão num texto que eu escrevi muitos anos atrás. E, então, algo está acontecendo na escola que ele frequentou, né? Algo que não é educativo, né? Porque quem pega crianças, né, quem está com as crianças, acho que tem que ter algum empenho, né, de que essa criança possa adquirir minimamente, tá certo? Um início de alfabetização, mesmo que ela tenha dificuldades. Mas, gente, a criança é muito plástica, nós sabemos disso. Não tem idade mais plástica do que essa de 6 e 5 também, né? 6, 7, 8 anos. Então, o que aconteceu com essa criança nas salas de aula que ela frequentou? É a pergunta que eu faria. Então, eu não tenho solução para isso. Eu acho que quando chega numa situação como esta, né, e os professores que são chamados de especialistas se dão conta disso, eles talvez pudessem se reunir e solicitar que esse aluno, né, tivesse um apoio extra. Por que não? Né? Pois a escola tem diretor, tem coordenador pedagógico, né? Tem outras funções que podem ajudar. Existe uma diretoria de ensino, existem supervisores educacionais. Eles são supervisores educacionais, não são supervisores administrativos. Nunca ninguém notou esse menino durante 5 anos? Então, se chegar lá, se fosse professora, eu falaria com a direção, olha, gente, esse menino está aqui, ele tem idade para estar aqui, né? Colocá-lo numa primeira série, para ele seria um horror psicológico, emocional, não é? Para se pôr com criancinha de 6, 7 anos. Não dá fazer ele voltar, não tem sentido, né? Então, o que podemos fazer por ele? O que podemos fazer por ele? Né? Então, o que direção, o que coordenação pedagógica, o que alguns professores podem fazer por ele? Né? Essa é a minha questão, né? Porque língua portuguesa, o domínio da linguagem, não há possibilidade do aluno adquirir qualquer conhecimento sem o domínio da língua portuguesa, né? Porque nós não damos aula em javanês.
Nós damos aula em língua portuguesa, em bom português. Então, acho que teria que ter uma ação que eu chamo de pedagógica conjunta, de boa vontade. Mas não é de boa vontade boba de caridade. É de respeito, porque essa criança é um ser humano que tem direito à aprendizagem. Pela nossa Constituição, ela tem um direito inalienável de aprendizagem. Então, vamos fazer alguma coisa por ela, né? Então, acho que a escola, como um conjunto, pode procurar soluções, né? Ver se, pelo menos, dá condições do aluno estar ali frequentando a turma onde ele está, ou, sei lá, talvez trabalhar um pouco essas questões, ele ser colocado numa outra classe, alguma coisa, né? Não sei se eu sou muito idealista, isso nunca me aconteceu enquanto eu estava dando aula, né, no primário, que era a época que eu dava aula, nem no ensino fundamental 2, né? Então, acho que o professor, ele é um educador, ele é um pedagogo, né? E um pedagogo quer que o seu aluno vá para frente, né? E não vá para trás. Não sei, é uma questão até de, talvez, da nossa própria formação. Puxa vida, eu não sei o que fazer com esse aluno. Claro, um professor de história, né? Um professor de matemática, eu não sei o que fazer com esse aluno. Mas, espera, vamos levar a questão para a coordenação pedagógica, ou para a direção. Vamos ver o que nós podemos fazer por ele neste momento, né? Desculpe eu insistir nisso, tá? Ana Maria, a sua preocupação é uma grande preocupação, né? E a gente se pergunta o que aconteceu com esses alunos nos 5 anos anteriores. Desculpa eu fazer a sua questão, uma questão sobre a sua questão. E a próxima, a minha pergunta? A sua pergunta do fluxo escolar. Isso. Olha, bom, eu primeiro, que eu acho que os dados do SAEB, eles vêm de uma prova, que é uma prova aleatória, né? Não é uma prova normalizada, e é uma estimativa de probabilidade aquele resultado que o aluno tem, né? Vamos ser agora estatísticos, né? É isso que ele é. E, portanto, ele apresenta graus de variação de probabilidade dentro de um espaço. Aquele resultado, para nós, da estatística, não é um número fixo, ele é um número entre dois outros, né? Então, pode acontecer essas flutuações quando você faz uma avaliação cara a cara, tá certo? Presencial, direta de professor e aluno. Em princípio, se esperaria que isso não acontecesse. Eu não conheço o trabalho, então não sei se ele cai no espaço de variação previsto ou se ele cai fora desse espaço. Isso sim seria grave, né? Então, mas é um estudo que eu vejo, até vou procurar, que ele é muito interessante, né? Porque ele nos leva a refletir, pensar sobre, bom, como é que essa avaliação SAEB é feita, né, que significado ela tem, e como é que é a avaliação que os professores fazem. Eu já toquei nesse assunto, nós quando avaliamos alunos, nós temos um grau de subjetividade, sim, eu não coloquei isso na minha fala, mas há pesquisas que mostram muito claramente como o professor fala, eu aproximo, eu vejo, e tem um grupo de alunos que eu vejo que precisa de outro tipo de avaliação, eu dou, e depois eu vejo, entende? É uma atitude educativa essa, desde que ela não seja feita por leniência. Quero que o barco ande, tá certo? Desde que ela seja feita com uma intencionalidade de propiciar outros momentos avaliativos que também sejam de aprendizagem, né? Então, mas há essa avaliação, né? E os instrumentos utilizados na escola, eles são muito diferentes, né? Por exemplo, uma prova que um professor usa na sua sala de aula tem nada a ver com a TRI, que é o fundamento do SAEB, né? Então, há uma decalagem aí também. Agora,
se esses alunos caem muito fora da variação esperada da nota, aí a gente pode questionar o que está acontecendo. De qualquer maneira, nós avaliamos só 2 disciplinas, gente. História, geografia, matemática e língua portuguesa, né? E ficamos com uma referência muito pobre sobre a aprendizagem. Me desculpe, o pessoal fala, mas todo mundo mostra que são as 2 disciplinas, tá? Mas há estudos mostrando que é muito diferente quando você consegue fazer provas de múltiplos conhecimentos. Porque os alunos podem revelar conhecimentos que numa prova de língua portuguesa não aparecem, muito menos numa prova de matemática, né? Então, é básico, língua portuguesa e matemática, mas não é tudo, não é? Não é tudo. Desculpe eu ter essa opinião, eu sei que às vezes a gestão escolar se prende muito a isso, mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais amplamente, né? Inclusive em aspectos da interdisciplinaridade nos conhecimentos, e não da disciplinaridade. Então, perfeito, eu concordo. A senhora encerrou? Desculpa, eu não quis entender. Eu encerrei. Perfeito. É porque nós já estamos chegando ao final, então vai haver tempo para uma última pergunta, que na verdade, assim, eu vou juntar. As pessoas estão comentando muito, o que eu acho muito interessante, um outro seja de Guarujá, está assistindo na ATPC todos juntos, e os professores estão debatendo no chat a partir da sua fala. Em relação ao que você, assim, na verdade, assim, o que eu trouxe do estudo do Adolfo de Oliveira é mais para observar, assim, o que você fala da subjetividade, muitas vezes também há estudos que apontam para uma certa um elemento de preconceito, de ideias preconcebidas sobre determinado tipo de aluno e a chance de desempenhar bem ou mal, que gera essa perspectiva assim, esse eu consigo passar, esse eu não consigo, daí a gente entra em assuntos mais complexos como discriminação étnico-racial, de classe, inclusive, as visões de gênero, meninos e meninas nas ciências exatas e assim por diante, tem todo esse aspecto. Mas o que eu queria ouvir da senhora, professora Bernadette, assim, em última instância, a sua fala, aliás, a sua apresentação como um todo, deixa claro que quando a gente olha para a avaliação, a gente tem que olhar para o cenário todo da escola, que ao avaliar, que a avaliação, o slide que a senhora apresentou para mim é muito rico, a avaliação avalia todos os elementos da escola como instituição, o clima, a atitude do professor em sala de aula e assim por diante. Eu queria fazer um cotejamento com um estudo muito recente da Unesco, que olhou é um estudo que faz uma prova específica, ele não usa PISA ou avaliações internacionais, ele usa uma avaliação específica, ele olhou para 16 países da América Latina e Caribe, e uma constatação principal, uma das principais, foi que o desempenho no interior do país, dos países, o diferencial de desempenho entre alunos era maior internamente do que entre países. Então, isso para a gente falar da desigualdade de desempenho de alunos. E, a partir desse estudo, André Lázaro, que foi secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, lá no Ministério, tempos atrás, fez um comentário numa troca pessoal. Ele disse que parece que a educação, ela continua sendo uma educação excludente em termos de raça, classe, e o aspecto avaliativo parece que joga um papel muito importante nesse processo de exclusão progressiva, né? Então, eu queria que, enfim, me parece que
mais do que olhar para o conteúdo curricular, a escola precisa se preocupar com esses aspectos de acolhida do aluno no processo avaliativo para conseguirmos passar desse dilema. Não sei se eu estou sendo clara. Queria a sua opinião sobre isso. Não, você está sendo clara, né? Preciso que haja um ethos integrador, né? Não gosto muito da palavra inclusão, sabe? É um ethos integrador, em que todo mundo quer integrar as crianças ou os jovens a um processo de construção coletiva de conhecimentos, né? É um espírito, né, que paira, assim, na escola do conjunto, né? Mas esse estudo da Unesco, né, ele é interessante, mas nós temos um estudo aqui do Brasil, né, do Romualdo Portela, um estudo muito bem feito. Aliás, ele tem 2 ou 3 estudos em que ele mostra muito como é maior a diferença de desempenho dentro de uma escola do que entre escolas, né? Então, essa diversidade interescolar, que, na verdade, reflete o trabalho pedagógico de cada escola, né, mostra, primeiro, aquilo que eu falei, que as crianças não aprendem igual tudo, né? Que elas não são robôs, elas fazem mediações próprias, né? E segundo, né, que não há como fazer modelagem para desempenho, né? Mas é um trabalho de avanço de formação. Quando nós tivermos a palavra formação, né, e estou falando de formação do humano, né, dentro da educação muito mais estabelecido, né, do que aprendizagem ou desempenho cognitivo, né, eu acho que a gente consegue avançar e admitir as diferenças, mas não as diferenças aviltantes. Não sei se eu estou me fazendo entender, né? Sim. Quais são as diferenças aviltantes? Aquelas diferenças que você penaliza sempre um tipo de grupo social. Pobre, ou o que não é pobre, mas não se veste bem, se veste mal, chega mal ajambrado na escola, né? Adolescente desleixado, que quer se mostrar, tá certo? Aquele que quer se mostrar, aquele que é sempre do contra. Ou seja, né, nós temos, por isso que eu falei uma coisinha aqui, que, aliás, o professor Nilson Machado insiste muito nisso. O professor é um mediador de diversidades, né? Ele não é só um ensinador. Né? Então, é disso que a gente está falando. E essa questão, por exemplo, de nós termos, é real, de nós termos negros e pardos sempre mais reprovados e percorrendo menos o processo escolar completo do que brancos e amarelos, não é? E isso reflete, há estudos sociológicos muito importantes que refletem que realmente a gente tem alguns preconceitos que ajudam a interferir na subjetividade das nossas avaliações, né? Aí entram questões idiosincráticas, que não dá para a gente avaliar assim, simplesmente. Eu estou apontando, né, mas isso precisa de um aprofundamento, porque uma coisa muito complexa. E sabe como é que a gente chamava isso em psicologia social? Profecia autorrealizável. Há estudos muito interessantes que mostram o seguinte: o professor, quando entra na sala de aula, depois de uma semana, ele já sabe quem ele vai aprovar ou quem ele vai reprovar. Como é que eles faziam esses estudos? Claro, inúmeras salas de aula, né, depois de 15 dias de aula, eles sorteavam professores e passavam a lista dos seus alunos e dizia quais desses alunos você acha que realmente vão aprender, vão para frente, e quais não vão, né? E, de fato, isso acontecia com uma alta probabilidade de coincidência, né? Não era uma coincidência total, mas... e eles começaram a chamar isso de profecia autorrealizável, ou seja, se você já olha para o aluno e começa a falar, esse não vai aprender, esse aqui não vai dar, você se fixa nesse conceito e esse conceito vai acompanhando as suas relações com esse aluno e vai criando no aluno, né, reações em relação a isso, né, que tendem a reificar
determinados comportamentos que não são bons, não são úteis, não é? E aí, realmente, o professor acaba tendo razão também naquilo que ele faz. Então, por isso que eu estou falando, é complexo. Mas se nós tivermos consciência de que nós temos que mediar diversidades, estarmos sempre prontos a lidar, examinar, será que eu não estou com preconceito com esse aluno? Espera um pouquinho, né? É muito importante, por isso que a avaliação da prática é importante. A avaliação da própria prática é a coisa mais importante que tem. Gente, o que eu estou fazendo? Nossa, o que eu fiz isso? Né? Eu fiquei tão nervosa, acabei, perdi a noção, mas eu volto, eu vejo, eu faço, entende? Então, assim, a autoavaliação da maneira como nós praticamos a nossa pedagogia, né, é muito importante no dia a dia. 5 minutos de reflexão depois que a gente sai da escola é muito bom. Como foi o seu dia para você e para os seus alunos? Como é que você percebeu isso? E de vez em quando perguntar para os alunos, e aí, né? Como é que está? Né? Então, assumindo, inclusive, um papel de autoridade intelectual, mas que quer saber a opinião do outro, né? Que tem uma escuta. Não sei se eu dei conta aí, mas é para dialogar um pouco. Deu muito, eu agradeço muito, assim, muitos agradecimentos e elogios aqui no chat. Eu vou citar 2, porque eu acho muito importante essa interlocução, porque eles no chat não têm acesso à senhora e vice-versa. Então, a Ana Maria Gomes, que fez a pergunta, ela agradeceu a sua resposta, queria que meus gestores, supervisores ouvissem a senhora, nunca tivemos uma resposta tão lúcida em relação é o próprio sistema, os pais, que é a pessoa que perguntou sobre a criança que chega aos sexto ano sem saber ler e escrever, vamos falar assim. E a equipe da Diretoria Regional de Assis agradece pela excelente fala sobre os processos avaliativos educacionais. Então, em nome de todos, nosso agradecimento, professora Bernadette, e para quem está assistindo ainda, é só escrever para o nosso e-mail, que é evidências@educação, sem cedilha, sem tio.sp.gov.br, para receber a apresentação em PowerPoint da professora Bernadette. Mais uma vez, muito obrigada. A palavra é sua para despedir-se. Ai, gente, muito obrigada, apenas que eu não estou vendo ninguém, não posso falar com ninguém, não leio o chat. Mas é muito bom estar aqui, muito provocante as questões, eu acho boas questões, né, problemáticas, né, e eu espero que vocês continuem sempre procurando discutir, avaliar um pouco o que vocês estão fazendo, avaliar nesse sentido construtivo, avaliar para melhorar, né, não é avaliar para excluir, né, ou avaliar para reprimir, nada disso, é avaliar para melhorar. E vamos em frente. Um abraço a todos e bom trabalho, porque o trabalho de vocês, gente, não existe país sem esse trabalho. Impossível. Né? Impossível. Não tem trabalho mais digno, mais importante. E obrigada pelas suas palavras aí que a Maria Elisa nos trouxe. Obrigada. Obrigada. Na próxima, daqui a 15 dias, na sexta-feira, dia 18, a gente tem outro seminário, a gente informa em breve. Abraços a todas, boa tarde.